Muito bem, pessoal, iniciando então mais uma síntese da nossa unidade 3. Vamos tratar aqui o conceito central, que é o conceito de socialização e a relação que ele vai estabelecer então com os processos de educação, seja ela formal, seja ela informal. Muito bem, o que é a socialização? Socialização nada mais é do que o processo que todos os indivíduos eles vão sofrer, ou eles vão passar durante a vida para poder estabelecer as relações sociais, constituir-se enquanto membro de uma sociedade. Para pertencer a uma sociedade, eu tenho que passar necessariamente por uma socialização. Eu tenho que absorver as regras, os costumes, todos aqueles padrões de comportamento esperados do indivíduo naquele contexto social. E a socialização, então, ela é um processo que a sociologia ela vai identificar que ele inicia, né, juntamente com o nascimento do indivíduo. No momento que o indivíduo nasce, ele já começa o processo de socialização e ele vai se concluir com a morte do indivíduo. Então, durante toda a vida, nós estamos constantemente nos socializando. O que a sociologia faz é dizer que esse processo de socialização, necessariamente, se eu estou aprendendo as regras, se eu estou, se está me sendo repassado os costumes, né, tudo aquilo que determina as questões que orientam o convívio social, eu estou diante de processos de educação, formais ou informais. Porque educação, como vimos anteriormente, é isso, é essa estrutura, essa instituição social responsável por transmitir os códigos, os padrões de comportamento para os indivíduos. Então, a socialização ela tem uma relação direta, intrínseca com o processo de educação, ou com a instituição social e educação. Então, a sociologia ela vai dizer, ou ela vai conseguir identificar que esse processo de socialização ele se dá em dois momentos distintos. Tá? Um primeiro momento, mais curto, mas muito intenso, que vai ser chamado de socialização primária. Essa socialização primária, tá, embora não exista uma data limite, acaba exatamente aqui, né, mas enfim, mas aproximadamente ele vai se dar ali na primeira infância. Tá? E é quando o indivíduo, né, a criança, no caso, ela vai desenvolver relações sociais muito focadas ou muito direcionadas na questão afetiva, na questão de proximidade. Por isso que essa socialização ela se dá basicamente na família. Tá? A família é esse elemento que envolve muito as relações de afeto, de amor, de proximidade, é o primeiro agente de socialização, nós já vamos definir também isso, que vai socializar, que vai transmitir essas regras, esses padrões para a criança. Tá? A escola vai se dar também, mas no princípio da formação da criança, né? E a gente nota muito bem, se nós formos olhar pela perspectiva da educação, quando o processo de socialização ele começa a concluir o processo primário e começar o secundário de socialização. Por quê? Porque a criança na escola, quando ela está nessa socialização primária, ela vai reproduzir aquele comportamento familiar na escola, ou seja, a relação com o professor, por exemplo, que é a figura, né, de maior, que mais se aproxima aí com a figura do pai, da mãe, o professor ele vai se ter uma relação de muito afeto, de muita proximidade. Tá? Então ainda se guarda esses traços no relacionamento. A socialização primária, mas porém basicamente ela vai ser marcada por um processo de educação informal. A socialização secundária ela vai se dar quando o indivíduo ele começa a formar a sua identidade, ela começa a se dar conta de que é um indivíduo no mundo. Que a família, ou aquele núcleo que ela vivia até então é uma parte, o mundo, a realidade é muito mais ampla. A possibilidade de interações sociais são muito amplas. Tá? Então, a partir do processo de socialização secundário, tá, você vai ter um distanciamento dessas questões afetivas ou as relações, salvo algumas situações, mas na maioria das relações que se estabelece, porque as relações se ampliam muito, elas não se dão num sentido de afeto, no sentido de muita proximidade. Tá? Então aí o indivíduo ele vai
avançar na escolarização, na faculdade, vai compor grupos de amigos, de esporte, de trabalho, o envolvimento na questão religiosa vai ser a partir de uma vontade própria dele, vai ser diferenciado, enfim. Tá? Aqui temos então a atuação educação formal e educação informal também. Então, o indivíduo que já vem com uma base de socialização da socialização primária, muitas vezes entra em crise nessa socialização secundária, porque algumas coisas vão ter que ser negadas, vão ter que ser alteradas, porque o indivíduo ele começa a ter percepções de mundo, de realidade e sociedade diferente. Ok? Tudo isso se dá no bojo como é que essa socialização ela se dá tanto na socialização primária como na socialização secundária? Vai se dar porque ali existem agentes de socialização, que são as pessoas que possibilitam, né, a socialização, e esses agentes de socialização também são os agentes de controle social, porque eles é que vão controlar, que vão regar a conduta do indivíduo, seja o pai, a mãe ou os familiares lá no começo, depois os professores, depois o patrão, depois o líder religioso, no grupo de amigos vai ter aquela pessoa que vai desempenhar um papel de liderança, quando não é o próprio indivíduo que faz isso, enfim. Vão ter, ou o Estado, né, a polícia, enfim, vão ter os agentes de controle, aqueles que vão fazer com que a sociedade ela caminhe mais ou menos ordenadamente. Tá? Por que precisam existir os agentes de socialização? Os agentes de controle social, perdão. Porque é necessário ter previsibilidade no comportamento das pessoas. Tá? Se não existir essa previsibilidade, viveríamos muito numa incerteza muito desgastante. Tá? Não que a sociedade toda, né, ela caminhe de maneira retilínea, né, bem tranquila. Não, existem os imprevistos, mas na grande ou na maior parte do tempo e a maior parte dos indivíduos agem de maneira previsível, porque foram educados dessa maneira e porque existem agentes que controlam e que em determinadas situações punem as pessoas que desrespeitarem aquelas regras que norteiam a socialização que foi estabelecida. E também existem os chamados mecanismos de socialização, ou seja, como é que as pessoas se socializam. E aqui são destacados 3 elementos. Imitação, as pessoas elas se socializam muitas vezes porque elas imitam outras pessoas. Tá? Isso é um processo muito consciente, tá? Muito consciente, ou seja, eu vou agir dessa maneira porque o meu pai agia dessa maneira, então eu quero agir dessa maneira, eu vou assumir esta maneira de ser. Eu vou agir assim porque um professor agia assim, tinha esse discurso, tinha esse processo, ou tinha essa maneira de agir, então eu vou imitar o outro. É uma maneira de me socializar, é uma maneira de me relacionar com a sociedade a partir da imitação, a partir da repetição de comportamentos de outros indivíduos, só que de maneira consciente. Esse é um elemento muito importante que deve ser resguardado. Outro mecanismo de socialização é o da identificação. O processo de identificação, diferente do processo de imitação, ele se dá de maneira inconsciente, tá? Porque as pessoas que nos socializam, os agentes de socialização, aqueles que são responsáveis pela nossa socialização, né, repassam para nós as regras, as formas, né, se relacionam com o indivíduo e o indivíduo passa a assimilar aquele comportamento como sendo algo bom, como algo, né, correto, né, uma maneira correta de agir. E ele passa a reproduzir o comportamento, mas de maneira inconsciente, sem se dar conta de que ele está fazendo isso porque aquele indivíduo também faz isso. Então existe uma identificação e uma correspondente ação de acordo com aquilo, né, com o qual eu me identifico. Né? Por exemplo, a filha que em determinado momento está lá conversando e alguém chega e diz: olha só, tu reparou que tu está agindo igual à tua mãe? Daí ela vai dizer: é verdade? Ou seja, a ação dela reproduziu o comportamento da mãe, mas não por uma vontade dela, mas porque ela assimilou isso, ocorreu uma identificação e ela acaba reproduzindo isso
no comportamento social. Então, imitação, identificação e, por fim, a aprendizagem. Tá? Então, a pessoa se socializa também no sentido de aprender, ou seja, alguém ensina e a pessoa aprende aquilo e, né, amplia, constrói a sua própria definição sobre o fato, o assunto que está sendo abordado aí. E aqui a educação, principalmente a educação formal aqui, ela atua principalmente a partir da socialização por aprendizagem. A escola ensina, né? É passado o ensinamento, o processo de ensino e aprendizagem. Então, são as três formas, ou os três mecanismos de socialização, tá? Que são interpretados pelos agentes de controle social, os agentes de socialização. Ok? Então, aqui, retomando alguns dos principais conceitos também tratados nessa unidade. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.